gente bonita! Olá, meus seguidores! Tudo bem? Quero falar com vocês sobre o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Romaná. A primeira coisa que eu preciso falar sobre esse livro, que é de contos, é que ele precisa ser lido duas vezes. Porque na primeira leitura é pra gente aguentar o impacto dessas histórias. Porque são narrativas muito fortes, muito angustiantes, que fazem a gente passar muito mal. É o caso, por exemplo, dos contos Nós Matamos o Cão Tinhoso, que dá o nome ao livro, e Dina, que são histórias, nossa, tão angustiantes, tão fortes, que várias vezes eu tive que parar a leitura para, respirar um pouquinho mais, né? Porque eu ficava até me perguntando, meu Deus, que histórias horríveis, que histórias fortes, por que a FUVEST colocou esse livro na sua lista de livros? O pior é que algumas dessas histórias são contadas por crianças, então você fica imaginando, meu Deus, como é que crianças tão inocentes, tão nós, tão cuticutes, passaram por experiências tão pesadas. Pior, são experiências tão pesadas e essas crianças nem têm noção da profundidade das experiências que elas estão, pelas quais elas estão passando. Mas quando a gente faz uma segunda leitura, é aí que, de novo, a gente fica impactada. Ai, pai, para! Ai, tô impactada. Exatamente, querida, impactada. Mas é um impacto diferente porque, de repente, no meio de tanta escuridão, no meio de tanta opressão, a gente consegue perceber que essas histórias, elas mostram, e isso não aparece na primeira leitura, mas numa segunda leitura, elas mostram uma luzinha, né? Um vislumbre de esperança, ou seja, elas mostram, elas acabam se tornando histórias sublimes, tocantes. Mas, para a exata compreensão desse livro, ai gente, não sei o que aconteceu hoje comigo, acordei apaixonado por essa expressão, para a exata compreensão. Vocês também não são assim? Mas enfim, para a exata compreensão desse livro, a gente tem que ter noção de algumas coisinhas. Vamos a elas. A primeira é que ele foi publicado em 1964 em Moçambique. Sim, Nós Matamos o Cão Tinhoso faz parte da literatura moçambicana. O interessante é que ele foi publicado meses antes de Moçambique iniciar sua batalha, sua luta, pela sua independência em relação a Portugal. Caso você não saiba, Moçambique era colônia de Portugal e Portugal controlava Moçambique de uma forma muito opressora, muito violenta. E é contra isso que as narrativas de Nós Matamos o Cão Tinhoso vão se colocar. Para entender um pouco dessa opressão que Portugal implantou em Moçambique, é necessário lembrar a estrutura social, a pirâmide social que Portugal construiu nesse país, que é um tanto quanto racista. No topo dessa pirâmide você vai ter, obviamente, os brancos, que são os portugueses e os seus descendentes. São eles que vão ter direito à cidadania e todos os seus benefícios, todas as suas benesses. Fala bonito, hein? Na imensa base dessa pirâmide, você vai ter a imensa maioria da população moçambicana, que são de negros, boa parte deles, né? A gigantesca parte deles na zona rural, e que não tem direito nenhum, não tem direito à cidadania. No meio dessa pirâmide, você vai ter uma pequena parcela da população moçambicana que são os assimilados. O que são esses assimilados? São os que aceitaram os costumes europeus trazidos pelos portugueses. Por exemplo, a língua portuguesa, que mais? O cristianismo. Esses assimilados têm uma situação um pouquinho mais confortável que a imensa base da pirâmide, porque eles têm alguns direitos, eles têm direito a ganhar um salário um pouquinho melhor, mas não é tão melhor assim. Por quê? Tudo bem que por boa parte da população eles são vistos como superiores, mas outra parte aqui da base os enxerga como aqueles que se entregaram, aqueles que se renderam à opressão, então são mal vistos.
E também são mal vistos, né, já que eles não são brancos, eles não são portugueses, não são europeus, nem descendentes de europeus. Eles também são vistos pelo topo da pirâmide, né, por toda uma questão de racismo. Então é uma classe social, é um grupo social, um grupo étnico que, ao mesmo tempo que tem um pouquinho de privilégios, tem uma situação não tão confortável assim. Tem um pouco de conforto, mas não vou dizer que é 100% confortável, 90% confortável, 80% confortável. Outra forma de opressão praticada por Portugal está ligada ao esquema de funcionamento neocolonialismo. Então, Portugal fazia com que a população de Moçambique produzisse matérias-primas para serem exportadas lá na Europa. E para isso, ela submetia a população moçambicana a baixíssimos salários, uma péssima remuneração, para tornar essa matéria-prima, esses produtos, mais lucrativo para a metrópole. E, ao mesmo tempo, forçava esses moçambicanos a consumir os produtos que Portugal trazia lá da Europa. E muitas vezes não eram produtos de grande qualidade. O que interessava para Portugal era manter o lucro acima de tudo. Quer dizer, sugar Moçambique. E para isso, para conseguir mais lucro, forçava boa parte da população moçambicana, forçava mesmo a trabalhar, né? Até os portugueses reclamavam que os moçambicanos não tinham lá interesse em trabalho, porque eles não tinham a cabeça do europeu, né? O universo de valores deles era outro, né? Então havia essa questão de forçar, e se você está forçando alguém a trabalhar, você vai dar uma péssima remuneração. Porque, gente, até hoje eu não consegui ver a grande diferença entre esse tipo de trabalho forçado que os portugueses impunham aos moçambicanos e a escravidão. É o que eu vejo, por exemplo, no conto Dina. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, se ele denunciava essas coisas, se ele escreveu um livro para denunciar isso dentro de um país, ou melhor, dentro de um regime que era opressor, totalitário, como é que ele conseguiu escrever e publicar esse livro? É que ele vai passar essas ideias de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, o que não impediu que ele fosse preso meses depois da publicação desse livro. Mas sobre o que falam os 7 contos deste livro? Bem, a primeira narrativa é justamente aquela que dá nome ao livro, né? Que é Nós Matamos o Cão Tinhoso, narrado em primeira pessoa, e essa é uma característica que predomina nos contos do Nós Matamos o Cão Tinhoso. Só um, que é o Dina, né? Narrado em primeira pessoa, é em terceira, mas enfim. Quem narra é o menino Ginho, e ele nos conta sobre um cachorro que dá nojo, né, em toda a cidade em que ele está, porque ele é tinhoso. Tinhoso quer dizer cheio de sarna, sarnento, né? Então todo mundo tem nojo, todo mundo despreza esse cachorro. Então ele e os seus coleguinhas recebem a incumbência de matar, de dar um fim, de matar a tiros esse cachorro. Gente, esse conto é angustiante, é terrível, porque você vai acompanhar toda essa tensão dessas crianças indo matar o cachorrinho. Então o cachorrinho na frente delas, né, vão matar quem vai dar o primeiro tiro. É uma tensão horrorosa, pelo amor de Deus. E o mais interessante também é que ele tem um enorme mistério. Tá, o que representa este cão tinhoso? É uma questão para a gente queimar as pestanas, né? Fritar os neurônios. O que ele simboliza? Os seus olhos azuis? Será que ele representa o português? Mas são azuis pálidos, embaçados, baixos. E lembra que ele tem a pele escura. Então será que ele representa o moçambicano, o africano? O segundo conto é Inventário de Imóveis e Jacentes. Bem curtinho, bem curtinho. Ele é narrado também por uma criança, em primeira pessoa, e esse menino está no meio da madrugada, no meio da noite, sem conseguir dormir, então dá com sabe aquela preguiça, né? Você está sem sono, mas também você não vai levantar para ler um livro, para varrer a casa, para fritar um ovo, né? Para limpar o banheiro, não. Ele fica deitado, e para passar o tempo, o que ele faz? Ele fica fazendo uma lista, uma descrição dos objetos que tem na casa dele. O interessante é que conforme ele vai descrevendo os objetos, ele vai nos mostrando o cotidiano de uma família de assimilados. Então, é só você imaginar os objetos que você tem na sua casa. Imagina na sua sala, aquele sofá retrátil, aquele tapete de pelinho, né?
aquele rack com aquele painel, com a TV de LED ou plasma, sei lá. Veja, isso tudo, os objetos que você tem na sua casa vão revelar. Imagina, você tem sempre um saquinho guardando saco, né? Um saco dentro de saco, aqueles sacos de compra para você usar para fazer o quê? Para saco de lixo. Você tem uma cueca que você usa para limpar, tirar o pó dos móveis. Quer dizer, os objetos de sua casa acabam representando os valores de seu grupo social, os valores de sua sociedade. E é o que acontece aqui. Os objetos que ele vai escrevendo, eles revelam o que é o cotidiano de uma família de assimilados que, de uma certa forma, estão ascendendo socialmente, estão atingindo uma posição até de um pouquinho mais de conforto. Eu falei um pouquinho mais de conforto, porque veja, eles já estão em condições de comprar um colchão mais confortável que fica para o papai, só que esse colchão, o que acontece? Eles compraram usado de um sujeito que já tinha comprado de um outro sujeito. Então, um colchão reutilizado. O terceiro conto é Dinah. Ele nos capta, né, um momento de trabalho, né, numa machamba. Machamba quer dizer plantação. É nesse conto, nessa machamba, que a gente vê aquele terrível sistema de trabalho extremamente massacrante, né? Opressor, a que são submetidos os negros, os brancos. Você tem um capataz que é branco, é muito folgado. Esses brancos humilham, oprimem, eles massacram esses trabalhadores negros, esses trabalhadores moçambicanos. Eu li esse conto e ficava me perguntando, mas qual é a diferença disso para a escravidão, que tinha sido abolida em Moçambique lá pelo século XIX. O que mais dói em Dinah é que, além dessa opressão trabalhista, desse trabalho forçado, ocorre um abuso sexual e na frente do próprio pai. Vale a pena ler esse conto, nem vou falar muita coisa. A Velhota é o quarto conto, que nos fala de um jovem que volta mais cedo para casa porque ele tinha apanhado na rua. Provavelmente ele deve ser negro e ele deve ter entrado em um ambiente que não era autorizado, acessível a negros. Por isso que ele apanhou tanto. E por isso também que ele volta chateado para casa, necessitando o quê? O colo, a atenção, o cuidado, o carinho da velhota, provavelmente a sua mãe. O tocante é que ele chega em casa calado, não fala nada, mas mãe é mãe. Mãe só muda o endereço, mãe só muda o RG. A mãe percebe, ela fala, você apanhou, não foi? E aí os irmãozinhos, né, ficam todos curiosos, né, porque já estavam brigando por um pedaço de carne, de repente ficam curiosos, opa, briga, porque a gente é assim, barraqueiro, né, briga, mas ele não quer contar na frente das crianças para não, olha que tocante isso, primeiro tem um lado, ele quer o colo da mãe, segundo a mãe, ele não fala nada, ele percebe, mãe é assim mesmo, né, terceiro, ele não quer falar na frente das crianças para não contaminar, não estragar a visão que essas crianças têm do mundo. Eu acho lindo isso, ele apanhou, ele está chateado, ele quer colo, mas não quer expor para essas criancinhas o lado sujo da vida. O quinto conto é Papá, Cobra e Eu. E olha lá, né? Narrado também pelo Ginho, narrado também em primeira pessoa, ele está super bem analisado, detalhadamente analisado, aqui no canal. Vale a pena ver. O sexto conto, também em primeira pessoa, também narrado por uma criança, também bem curtinho, bem petitinho, é As Mãos dos Pretos. Então nós temos uma criança que está fazendo uma peregrinação, ela está querendo saber por que as palmas das mãos dos pretos, essas palmas são mais claras do que o resto do corpo. E houve um monte de balela, um monte de bobagem, piada, explicação pseudocientífica, né? Coisa ligada à sociologia, história, só bobagem. Gente que faz piada, gente que fala que é para que os negros sempre estejam com as mãos limpas, né? Por isso que elas são claras, brancas, com as mãos limpas para não sujar as coisas dos seus senhores. Só bobagem. Aí ele vai no finalzinho contar isso para a mãe, e a mãe, nossa, ela primeiro se esborracha de tanto rir. E aí, quando ela se controla de rir, ela conta a sua versão, que é a mais próxima da verdade. Ela fala o seguinte, ó, Deus fez pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Ela repete isso 3 vezes, porque ela está deixando claro que é algo da natureza. Não tem motivo social, psicológico, né? Pretos existem porque existem pretos, ponto final. Né? Então, da natureza não tem mais outra coisa a explicar, não. Agora,
Depois arrependeu-se, aí olha a explicação que interessante. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Lembra aquela relação forçada, trabalho que a gente viu em Dina? Um pouco mais de escravo, um assimilar, um pouco mais de escravo. Então veja, já é o homem, essas questões de diferença entre negros e brancos, isso não tem nada a ver com Deus. Deus fez os negros porque eles tinham que existir, ponto final. Mas aí os brancos é que deturparam tudo. E ela continua. Mas como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já tinham se habituado a ver os pretos reclamariam, veja, se o próprio... É até uma coisa que eu vi, o que você considera como racismo? Pensa assim, você gostaria de ser tratado como você está vendo aquele negro sendo tratado? Então veja, aí você já tem a base de entender o que é o lado negativo do racismo. Então olha aí, os brancos não queriam que os negros ficassem iguais a eles. Já tem, a questão, é o problema do homem, a cabeça do homem. Então o que Deus fez? Fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que foi? Claro que não sabes, e não admira porque muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra dos homens. Tem dois sentidos aqui, né? O que os homens fazem é apenas obra dos homens. Então, uma coisa que Deus fez, né? Todos são, os pretos são desse jeito, brancos são, Deus fez, pronto. Agora, essa diferenciação é coisa da cabeça dos homens. E aí o segundo sentido, essa discriminação, é tudo questão social. Por que negros estão sempre na miséria? Por que você vê muitos negros na criminalidade? Veja, isso é mão dos homens. Então, olha aí, a mão dos homens. Ela diz aqui, é apenas obra dos homens. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Então, todos são iguais. Né? As mãos são iguais, tanto que a palma é sempre a mesma cor. Mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer coisa, outra coisa, são homens. Então ela está falando dessa questão da igualdade. Deve ter sido a pensar isso que ele, né, Deus, fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos. Esse finalzinho foi até bastante irônico, você percebe? Ó? Homens que dão graças a Deus não serem pretos. Quer dizer, parece até que foi vontade de Deus ver essa diferenciação. Ainda bem que eu não nasci preto, né? Eu nasci branco. Então você percebe, essa definição dela foi precisa. O problema é que o menino ficou satisfeito, porque tem gente até que fala que a criança entende, não por uma linguagem lógica, racional, mas por uma forma metafórica. Foi o que ela fez aqui. Por meio de metáforas, deixou claro que a diferenciação entre negros e brancos não é natural. Isso é uma construção social, os homens é que inventaram isso, porque no fundo, ó, veja, as palmas são todas iguais, todas brancas, os homens são iguais. Então, por meio dessa metaforização, ela conseguiu explicar claramente essa questão do racismo, como ela não é natural, ela é uma construção social. Por isso que o menino entendeu bem, ficou sossegado, pacificado. E o interessante é que ele vai então jogar a bola, né? E ele estranha, quando ele está indo para fora de casa, ele passa a ver a mãe chorando muito, aquela coisa de soluçar. E até estranho, olha a ingenuidade, porque, engraçado, minha mãe nunca vi ninguém chorar tanto sem ter apanhado, ninguém bateu nela. É que isso tocou nela, essa consciência das diferenciações sociais por questões raciais. Desculpa, gente, eu me empolguei demais, esse conto tão curtinho, porque esse livro tem essa capacidade de tocar no coração da gente, a gente fica muito emocionado. Mas enfim, o último conto é Ingtimo. Ingtimo é um vento, né, que vem um pouquinho antes do verão, e é como se ele anunciasse o verão. Muitas vezes ele é muito forte, ele causa estragos nas lavouras. Engraçado que principalmente nas lavouras dos brancos, não a dos negros, porque eles já estão mais ou menos adaptados, eles já conhecem mais ou menos como é que funciona quer dizer, eles estão mais ligados a um desenvolvimento, uma agricultura, uma atividade mais sustentável, mais ecológica. Isso aí tem, a do professor, isso aí tem até a ver com a desvantagem que os portugueses tiveram, ou melhor, vão ter, depois de ter publicado esse livro. Então vai começar essa guerra pela independência. Os portugueses vão levar uma desvantagem danada, porque eles vão enfrentar uma batalha de guerrilha, né? E eles não conhecem esse território em que eles estão se metendo. Os moçambicanos é que conhecem bem. Você já conhece muito bem esse esquema da batalha de guerrilha. Por exemplo, você viu isso
no Vietnã, você viu isso em... Você tem... Lembra do episódio 6 de Star Wars, o Retorno de Jedi? O Império perde para os Ewoks. Mas enfim, chega de viagem, vamos ao conto, né? Esse também é um conto narrado em primeira pessoa, só que o narrador, ele é testemunha. Ele está lá num boteco onde vários se reúnem, engraçado, são brancos, são negros, estão lá reunidos. E nesse boteco ele vê quem? O Alexandre, também conhecido como 0,8, acho engraçado esse nome dele, 0,8. Ele trabalha numa machamba, quer dizer, ele trabalha para os brancos, mas ele também tem seu pedacinho de terra lá perto da tribo dele. E ele, como ele já... É engraçado, ele tem essa possibilidade, porque ele conhece bem sua terra, ele conhece bem seu território, então ele tem a possibilidade de ascender socialmente. Enquanto o dono do boteco fica todo feliz que ele conseguiu comprar um refrigerador, então agora posso servir bebida gelada, isso já significa uma ascensão, todos aí lutando pela sua ascensão. O 0,8, né, ele diz, não, quando eu vou conseguir colher antes da chegada do vintimo, antes da colheita dos outros, né, dos brancos, porque quando eles colherem, eles vão desparramar, vai ter aquele monte de mercador no mercado, então o preço cai. Eu não, como entendi como funciona a natureza, eu vou ter a minha colheita antes. E o que significa? Eu vou ter a minha colheita antes. Eu vou vender a um bom preço. Eu vou ascender socialmente. Aí você fala, putz, que legal, né? Por quê? Você é uma pessoa, digamos, normal, né? Você vê o seu coleguinha se dando bem no vestibular, você não vai ficar com inveja dele, né? Ah, eu vou fazer todo o possível para que ele se dê mal no vestibular. Não, não. Você vai curtir o sucesso do outro. Na verdade, tá. Mas aqui não. O pessoal, né, principalmente esse dono desse bar, eles ficam assim, com inveja, eles não conseguem aceitar que um negro ascenda socialmente. Então vão denunciar o que para o administrador? Olha, tem umas terras ali, lá perto da tribo do Alexandre, e por que os portugueses não se interessaram por aquele pedaço de terra? Mas os caras falaram, mas a gente tem muita terra aqui, mas por quê? Mas vão deixar assim esse território assim tão rico, né? Assim na mão dos negros? Não, né? Isso atiça não só a cobiça dos brancos, mas também essa coisa de não vamos admitir que um branco ascenda socialmente. Então o que acontece? Na época em que o Vingtivo está chegando, essas mudanças, aquela ventania aparecendo, né? Desapropriam, coitado do Alexandre, ele surta, tadinho, né? Ele surta, e nesse surto ele começa a matar seus companheiros. E o que acontece? Aí você tem, no final do conto, todo mundo se movimentando para caçar o Alexandre, porque ele virou uma figura perigosa. E aqui rodam duas considerações interessantíssimas, né? A primeira é que, veja, o Alexandre surtou porque foi feita uma injustiça contra ele. Aí isso me faz lembrar por que o Madala Endina não surta quando ele é vítima de uma injustiça. Porque, veja, ele aguenta calado, porque ele percebe, parece que essa é a mensagem desse livro: calma, ainda não é hora de a gente se levantar contra o sistema, não temos estrutura para isso, calma, né? Porque veja, o que aconteceu com o Alexandre, ele se levantou contra o sistema, só que ele atacou as pessoas erradas, surtou, né, coitado, os companheiros que estavam lá, e ele vai ser caçado e vai ser subjugado. Então é uma lição, o conto passa muito isso, essa questão da resignação. Não é resignação, não é conformismo, é calma, sabe, para você... eu sei que são experiências terríveis, mas vai haver um momento certo de a gente lutar com eficiência. E o outro elemento é o seguinte, tudo isso vai estar acontecendo quando está chegando o Vingtivo, né? Então esse vento simboliza o quê? São novos ventos, vai haver uma mudança radical nesse sistema social. Espera, vai chegar um momento de transformação da sociedade. Não é à toa que este é o último conto. Mas aí a editora Capulana, que trouxe esse livro, essa edição aqui, em 2020, ele já tinha sido publicado pela editora Ática lá no comecinho dos anos 80, essa edição aqui, tá? Mas o que acontece? A Capulana, ela acrescentou um outro texto que o Romana havia publicado em 1971. Lembra? Esse livro é de 1964. Ele publica numa revista um outro texto em 1971 que está escrito aqui, ó, Rosita até morrer. E a Capulana resolveu acrescentar esse texto como o último, então seria o 8º conto. Ele é o que nós chamamos de um conto epistolar. Nossa, o que é isso? Epístola. Epístola é carta, é o mesmo que missiva. Então é uma carta que Rosita escreve para o seu amado, né, seu eterno amado, né, que é o Manuel.
Olha que engraçado, o cara a abandonou, a largou com filho e tudo, e veja, nem a inscreve na administração, sem inscrição a menina não tem direito à escola, largou um embuste. Embuste, boy lixo. Então, ele largou a Rosita, mas não largou porque se apaixonou por uma assimilada, e você já vê alguns valores sociais. Eles, como são da cidade pequena, camponeses, né, são moçambicanos de um baixo extrato. Aí ele vai se interessar por uma assimilada e o mais interessante é que ela o despreza, né? Até a Rosita fala que dobrou, quer dizer, te enrolou, te enganou, tá te humilhando, tá te passando a perna, né? Ou seja, até em uma simples carta de amor, que é de fato é uma coisa melosa, porque eu tenho certeza que você, mulher, não corre atrás de homem que não te dá atenção. Eu tenho certeza que você, mulher, não corre atrás de homem que visualiza a mensagem e não responde. Mas essa aqui foi largada, né, por um homem, um embuste. Embuste, boy lixo. Que a largou por causa de uma outra mulher. E ele é, por sua vez, desprezado. Você tem uma estruturação social, né? Você tem, dois camponeses, Manuel e Rosita. Veja, eles são a base da pirâmide, só que agora ele se interessa por alguém de um nível superior, né? Ele está mirando nessa assimilada, que o despreza, porque ela olha assim para ele. O que esse cara pensa? Que ele continua gamando essa mulher. Gente, falei como um africano, gamando essa mulher. Aqui no Brasil nós falamos gamado por esta mulher. Gamando essa mulher é muito comum em Angola, né? Não sei se em Moçambique também se usa essa expressão. Mas isso de linguagem me faz lembrar uma última coisa que eu queria falar sobre Nós Matamos o Cão Tinhoso, que está no campo da linguagem. Quer dizer, você vê esse Rosita, você percebe, ela é analfabeta e ela pede para um amigo dela escrever uma carta, né? E você percebe que essa carta está numa linguagem de, sabe, alguém que não domina o português. Tem um texto aqui, deixa eu ler para vocês. Tá aqui. Chegue dela, 17 de abril de 1961. Manuel do meu coração. Então como está? Eu está boa, obrigado, com minha mãe que manda os cumprimentos. Está com doença das costas, que dói de noite com o sofrimento de idade avançado. Tua filha também manda os cumprimentos. Está a brincar, está a crescer. Está a perguntar todos os dias onde está papá, onde está papá. Depois chora, não quer brincar. Um dia ela é grande, mas não vai na escola. Pai dela não liga, não escreveu o nome dela no administração. Mas Deus que sabe. Eu acho terrível esse negócio de todo um contexto de opressão, de irresponsabilidade afetiva e até parental. Mas joga Deus que sabe. Deus é quem sabe, né? Mas o que eu queria destacar aqui é essa questão da linguagem. Então o livro sabe trabalhar muito bem com o que eu posso chamar de um aspecto poliglota, porque você vai ter um aproveitamento de diferentes tipos de linguagem, essa aqui desta carta, e também nos outros contos, né? Que você tem, por exemplo, dinner é uma palavra que vem do inglês, dinner, né? Você tem também o uso do ronga, que é a língua da comunidade, da etnia que pertence ao Ruana. Isso tudo vai se misturando e vai caracterizando essa riqueza étnica de que é composta Moçambique. Enfim, desculpa ter empolgado, é que eu gosto muito desse livro, mas esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ruana. Se você gostou, curte aí, deixe seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo e até o nosso próximo encontro.